Muito obrigado, presidente Collor. Bom dia, senador Suplicy, senhores que integram essa comissão, assessoria, jornalistas. Presidente, eu acho que é muito importante para nós essa oportunidade de falar na Comissão de Infraestrutura do Senado, e vou fazer uma apresentação aqui, tão breve quanto possível, expondo de maneira geral dados e ações referentes ao nosso segmento, nosso setor, mas desde já quero antecipar uma das conclusões que nós temos nesse período de trabalho, é que um problema crucial na área de comunicações e especificamente de telecomunicações do Brasil é a questão da infraestrutura. Como de resto, Vossa Excelência estava falando sobre infraestrutura em outras áreas, da mesma forma no nosso setor nós precisamos investir muito em infraestrutura. E nós temos também, a exemplo de outras áreas no setor de telecomunicações, uma desigualdade enorme. Nós temos grandes ofertas de infraestrutura e com competição, com condições de concorrência, preço em determinadas regiões, por exemplo, essa área central de Brasília, as áreas mais desenvolvidas de São Paulo, do Rio, Curitiba, Belo Horizonte, enquanto que, se nós formos na periferia das grandes regiões metropolitanas, já há uma deficiência. E se observarmos, senador Pinheiro, bom dia, se observarmos a distribuição regional, então aí nós temos uma desigualdade tremenda. E eu vou tentar mostrar alguns dados e ações que nós estamos tomando para trabalhar sobre isso. Na apresentação, dividi em dados sobre o setor de telecomunicações. Eu vou falar também sobre a expansão, por favor, passe. A expansão do serviço de comunicações no Brasil e as ações do Ministério das Comunicações. Nesse primeiro ponto, começando a mostrar o tamanho do setor, que telecomunicações tem uma receita bruta que ultrapassou no ano passado 200 bilhões, aproximadamente 210, 212 bilhões de reais. E é uma receita que cresceu 249% em 12 anos. Isso aí os dados estão segmentados ali, aqueles coloridos, pelas diversas modalidades de serviços. E é um setor também com grandes investimentos, como podemos ver ali. Depois de praticamente uma década com investimentos chegando perto de 20 bilhões, em 2011 nós tivemos 22 bilhões e 700, em 2012 25 bilhões e 300, e neste ano, no primeiro semestre, nós já tivemos investimentos de 11 bilhões e 200, isso significa um crescimento de 8,7% em relação ao primeiro semestre do ano que vem. Portanto, é muito provável que essa média de 8,7%, talvez perto de 10% de investimentos a mais que no ano passado. É um setor que tem aproximadamente 500 mil empregados, emprega bastante gente. Eu coloquei um dado ali que é mais para fazer um efeito de comparação. Isso aí é basicamente o setor de radiodifusão, quanto tem de publicidade. Envolve também um pouco de internet. Na verdade, a publicidade está aumentando muito na internet. Os dados que nós temos mostram que, por exemplo, o Google, neste ano, deve atingir 3 bilhões e meio de publicidade. Está ficando muito expressivo, mas é uma receita da ordem de 30 bilhões por ano, e sendo que no primeiro semestre desse ano, em torno de 14 bilhões e meio. Público e privado. Tudo.
O nosso mercado de internet, esse dado, senador Collor, é de dezembro de 2011. Nós não temos pesquisa mais recente, é uma pesquisa internacional, mas mostra que o Brasil estava em quinto lugar entre os maiores mercados online e com a sétima audiência em internet. A média de horas por visitante entre os 10 maiores mercados online, nós aparecemos em quinto lugar. 27 horas por mês de online. O tráfego mundial de dados em 2013 vai atingir quase 60 exabytes. Exabytes significa 1 bilhão de gigabytes. No Brasil vai bater perto de 1 bilhão. E veja que nós temos uma previsão de crescimento acima da média mundial. A previsão até 2016 é crescer em torno de 50% ao ano o tráfego de dados no Brasil. Quer dizer, vamos chegar em 2016 com um tráfego total de 3,5 exabytes no Brasil. Com relação aos serviços de comunicações, saiu na semana passada, presidente, uma pesquisa PNAD. Tá? Esse número é bem fresquinho. A pesquisa PNAD de 2012, que mostra que, no Brasil, 97% dos domicílios têm televisão, 91% têm telefone. Esse telefone aí, no caso, é telefone fixo, telefone móvel, tem um telefone, pelo menos. E 81% dos domicílios têm rádio. E aí tem um desdobramento. Se nós olharmos o próximo número, 51% dos domicílios têm apenas telefone celular. E olharmos o último lá de baixo, apenas 3% dos domicílios só têm telefone fixo. Isso mostra uma tendência difícil de reverter. Acho que até pode, como aconteceu nos últimos anos, estabilizar e se manter, mas a verdade é que é muito menos atrativo ter um telefone fixo, primeiro pela falta de mobilidade e segundo porque o telefone fixo tem custos que já são incluídos como assinatura, ou então ele entra como parte de um pacote, de um combo. Então, a tendência cada vez maior é que o telefone móvel ocupe essa função. Inclusive, nós estamos, para o ano que vem, temos a previsão de começar a implantar internet e telefonia na área rural. Tudo bem? E a obrigação que as empresas têm é colocar internet e telefonia fixa, mas com tecnologia de rádios. Não vão fazer fiação, não vão fazer cabo, fazer com radiofrequência. E nós já temos movimentos das empresas com algumas adaptações, vão fazer oferta de telefonia móvel. Quer dizer, em vez de oferecer o telefone fixo, que com certeza tem esse problema, a preferência do usuário pelo móvel, tem empresa que já vai entrar oferecendo o móvel, mesmo nos pequenos distritos, no interior, que é uma reclamação muito grande. Vossas Excelências devem ouvir isso também, mas vai aumentar muito a cobertura por conta dessa interiorização. Esse quadro mostra, pela PNAD ainda, 2012, o número de domicílios com computador, 46,4% no final do ano passado, sendo que 40,3% são os domicílios com computador e acesso à internet. Isso deixa aí a gente fica meio intrigado, por que alguém tem computador hoje e não tem internet, né? Na verdade, ninguém usa computador como máquina de escrever. Aqui a pessoa pode ter
um netbook ou um tablet usa com Wi-Fi, né? Usa ou seja, não tem na casa, mas ele consegue acessar a internet com a mobilidade. Mas é um desafio, quer dizer, mostra que tem demanda por internet ainda não suprida, porque a pessoa tem computador e não conseguiu ter na sua residência. O crescimento por região, também mostrando comparação aí entre as PNADs 2009, 2011, que 2010 não teve PNAD, por causa do censo, e 2012. E mostra o seguinte, no Brasil, o primeiro conjunto de barras ali, houve um aumento de 58% de domicílios com computador com acesso à internet no Brasil. 58% aumentou. Quando vamos para o Sudeste, aumentou 50%, que é um pouco menos da média nacional. Na região Sul, aumentou 45%, já é bem menos, né, do que os 58%. No Centro-Oeste, aumentou mais, 65%. No Norte, 98%, praticamente dobrou em relação a 2009, e no Nordeste, 92%. Isso tem o lado bom e o lado ruim, porque, na verdade, as regiões com menos acesso são as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que tem menos ainda. Então, o fato de serem as regiões com menos acesso, mas, ao mesmo tempo, estarem crescendo mais, indica que nós estamos caminhando aí para eliminar um pouco dessa desigualdade, que é uma coisa importante também. O número de telefones no Brasil chega a quase 300 milhões, sendo 252 milhões de telefones celulares, telefones móveis, e o número de telefone fixo na linha azul, nós estamos vendo ali, há uma estabilidade. Em 2006, chegou a cair para menos de 39 milhões, depois aumentou. E uma coisa, eu não trouxe um demonstrativo, mas o que é importante nesse gráfico, embora esteja estável, aumentou um pouquinho, na verdade, o telefone fixo das empresas concessionárias reduziu bastante nesse período. Hoje, nós estamos caminhando, ainda é mais da metade, mas nós estamos caminhando para, talvez, não em 2014, 2015 vai igualar, vai ser meio a meio. Quer dizer, metade vai ser das concessionárias e a outra metade são dessas empresas autorizadas, como NET, GVT, enfim, as empresas. E agora, inclusive, a Anatel tem uma política de abrir esse mercado para pequenas empresas, então, com certeza, vai crescer muito por conta disso. Só para registrar isso, mas então nós temos 44 milhões de telefones fixos no Brasil. Na banda larga móvel, nós tivemos um crescimento mais expressivo. Veja que em 2010 nós encerramos o ano com 34 milhões de acessos, né, a banda larga fixa e móvel. E nós, em julho deste ano, chegamos a 110 milhões, quer dizer, triplicou em 2 anos e meio o número de acessos. E o crescimento, está bem demonstrado ali, foi muito, muito fortemente concentrado na telefonia móvel, na internet móvel. Tá crescendo muito. Apenas no ano de 2011, senador, o número de conexões está mostrado ali, inclusive, no gráfico. Saltou de 19 para 41 milhões, ou seja, mais que duplicou o número de conexões de telefone móvel. Quer dizer, a internet móvel tende a ser cada vez mais o grande veículo para a conexão das pessoas. O serviço tem atingido uma cobertura muito grande, tem sido barateado. Hoje você encontra conexões até por R$10 por mês, mas, por outro lado, temos um congestionamento. Por isso que eu comecei dizendo que nós precisamos de infraestrutura. Esse crescimento aí levou a um congestionamento do sistema que
deixa a qualidade deficiente. Acho que todo mundo aqui sabe disso, vê as reclamações, enfim, nós precisamos investir muito em infraestrutura. Na TV por assinatura, nós tivemos um crescimento bem expressivo, particularmente a partir do ano de 2010 para cá. Em 2011, o Senado aprovou um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, que foi a nova lei da TV por assinatura. Essa lei abriu o mercado para as empresas telefônicas, também tirou as restrições a empresas de capital estrangeiro. Então, nós atingimos em julho deste ano mais de 17 milhões de assinantes na TV por assinatura. E tudo indica, pelos investimentos que nós temos visto o setor fazer, tudo indica que isso vai continuar crescendo muito fortemente. Tem até uma curiosidade, senador, que não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas um número muito grande de pessoas assina para ter acesso também à TV aberta. Quer dizer, a pessoa tem uma região onde não está bem coberta, não tem boas antenas, ele assina por satélite ou assina por cabo e no caso da TV a cabo, tem a vantagem de ser associada com internet, normalmente internet com velocidades bem mais altas do que a média. Mas, então é isso. Só para dar um exemplo, amanhã nós estaremos, junto com o pessoal da Telebrás, no Acre, onde uma das maiores empresas, vai inaugurar lá suas operações com TV por cabo, e com certeza vai dar um impulso grande para esse setor e para a internet lá. Então, vai oferecer internet com 50, 60 megabits lá de velocidade em Rio Branco. Com certeza vai mudar bastante o quadro de oferta desse serviço na capital do Acre. Eu vou tentar caminhar para o final, senador, mostrando algumas ações do Ministério das Comunicações. Então, voltando ao que eu estava dizendo no início, nós achamos que a banda larga deve ser considerada uma infraestrutura básica, a estrada do século XXI. Nós, com ela, abrimos novos horizontes de desenvolvimento econômico, diminuímos mais a importância da distância geográfica, favorecemos a desconcentração de oportunidades e é um vetor de redução das desigualdades regionais. Então, por conta disso, nós precisamos investir muito fortemente na infraestrutura. Estou colocando aí também alguns fatores: redução da desigualdade social e regional, geração de emprego, renda, qualificação do serviço de governo, competitividade brasileira e inserção no cenário internacional. Nós tomamos algumas medidas na área fiscal, a desoneração dos tablets, isso foi feito em 2012, a desoneração dos smartphones e modems. Basicamente, nós colocamos na lei do bem que já existia para computadores e foi feita a mesma condição. Os smartphones, senador, a regulamentação da desoneração foi feita em março deste ano. No segundo trimestre do ano, portanto, quer dizer, o primeiro trimestre em que vigorou a medida, a venda de smartphone já foi maior do que a venda de celular convencional. Quer dizer, já superou. E tudo indica que nós vamos ter no ano a proporção de mais de 60% de smartphone em relação ao total de celulares vendidos no Brasil. Estabelecemos uma regulamentação para debêntures, para as empresas captarem recursos para projetos de infraestrutura em telecomunicação e também um regime tributário especial do Plano Nacional de Banda Larga. Esse regime especial consistiu em tirar impostos federais, PIS/COFINS e IPI, dos equipamentos, fibras e mesmo a parte de construção civil para os investimentos. Nós temos hoje no Ministério das Comunicações pedindo homologação para desoneração, aproximadamente 15 bilhões de reais em projetos, e o prazo vai até junho do ano que vem para fazer os novos pedidos. Na área de infraestrutura, nós estamos avançando na rede nacional da Telebrás.
neste ano, nós crescemos basicamente com os investimentos que foram feitos para atender a Copa das Confederações. Conectamos as 6 regiões metropolitanas onde ela aconteceu e estamos trabalhando para fazer as outras 6. E o resultado disso, presidente, é que nós temos uma rede de altíssima performance instalada nessas regiões metropolitanas. A Telebrás fez testes junto com a FIFA com arquivos extremamente pesados, arquivos de vídeo em altíssima definição, com transmissão assim, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Quer dizer, o circuito, com tempo de coisa assim, de 10 milissegundos de latência, de tempo de transmissão. Quer dizer, muito, muito rápido mesmo. A nossa avaliação é que não usamos nem 1/3 da capacidade para fazer as transmissões. Quer dizer, isso significa que nós temos uma grande rede para ser usada para outras finalidades. Quer dizer, a mesma finalidade em outros aspectos, né? Estamos fazendo um investimento importante na região norte para conectar todos os estados. Já fizemos a inauguração das linhas que liga Brasília até Porto Velho e amanhã, como disse, vamos aproveitar essa viagem para o Acre para fazer também o início das operações da Telebrás lá na capital, Rio Branco. Estamos fazendo contatos com os países da América do Sul para fazer um anel óptico. Claro, cada país faz no seu, mas nós estamos conectando. E mesmo no Acre, nós já temos tratativas para fazer uma conexão com o Peru, com um município que fica ali, fronteira com Assis Brasil. Estou tentando lembrar o nome aqui, falhou, daqui a pouco eu lembro. Mas nós já fizemos conexão no Uruguai, estamos negociando outra, temos a segunda conexão com a Argentina. No Paraguai, nós estamos terminando de construir a linha de transmissão de energia até Assunção e já tem linha de fibra ótica associada a ela. O satélite brasileiro, que estamos acabando a contratação para construir um satélite que vai atender as comunicações estratégicas, basicamente da defesa, e vai ter aproximadamente 70% da sua capacidade voltada para atender banda larga. Quer dizer, nós vamos usar... Em 2016, isso? Em 2016 deve ser lançado, né, a previsão. E eu já me referi àquela licitação das frequências de 450 MHz para as áreas rurais. Algumas medidas regulatórias que também foram tomadas. O regulamento da qualidade de banda larga, tem uma reclamação muito grande sobre a qualidade. A Anatel votou e isso entrou em vigor em outubro do ano passado. Nós passamos a ter um mínimo instantâneo de 20% que a empresa tem que entregar e, na média, 60% da velocidade contratada. Neste final de ano, vamos aumentar para 30% no mínimo, né, o momento, e para 70% a média. O plano geral de metas de competição, isso voltado para regular o mercado de atacado, bem como o regulamento de EILD, que são linhas dedicadas, isso já ensejou uma redução de 30% média no preço da banda larga no atacado e os compromissos de oferta da banda larga popular, que já atingem 3.214 municípios. Além disso, nessas medidas regulatórias, por conta do PGMC e do regulamento de EILD, a Anatel lançou há aproximadamente 10 dias um sistema de computação que vai funcionar como uma bolsa de compra e venda de serviços de telecomunicação no atacado. Todas as empresas que comercializam terão que cadastrar as suas ofertas nesse site e a negociação vai ser registrada. Não tem uma intervenção da Anatel na negociação, mas as
isso vai ficar registrado, de maneira que nós vamos atingir um grau de transparência muito grande. Então, se a empresa vende para a empresa A por um preço, ela não vai ter como vender para a empresa B por um preço exorbitantemente diferente. Pode ter diferença por conta da quantidade comprada, prazo de pagamento, tempo de contrato, essas coisas. Mas não vai ter casos absurdos, como a gente sempre ouvia dizer, não, a empresa às vezes vende para uma coligada sua, vende por 10 e vende para o concorrente por 100. Quer dizer, aí, na verdade, é uma forma de barrar a entrada do novo entrante no mercado. Então, eu sei que o presidente da Anatel vem aqui na semana que vem, até vou sugerir a ele que fale um pouco sobre esse sistema, com certeza vai dar uma transparência muito grande para o mercado do setor. Isso significa aumentar a concorrência, quer dizer, se tem condições isonômicas, não precisa ser iguaizinhas, mas isonômicas, significa que mais gente pode concorrer, pequenas empresas podem concorrer com as grandes, e isso é importante. Outros temas importantes, né? Nós tivemos aqui no Senado a aprovação da Lei Geral de Antenas, esse é um problema grande, isso nos ajudou muito, e agora a Câmara colocou na reta final, criaram uma comissão especial, com prazo, acho que com 20 sessões para deliberar, que para nós está indo muito bem também. Mas essa lei, ela vai resolver parte dos problemas que nós temos, que é de colocar sites, de colocar antenas, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. As cidades tendem a resistir por conta de problema ambiental, problema paisagístico, plano diretor. Então, nós temos cerca de 250 municípios, os grandes municípios do Brasil têm legislação própria, e como resultado, por exemplo, Porto Alegre, Campinas, mesmo São Paulo, tem cidades onde é praticamente impossível colocar antenas. Campinas não se pode colocar antena perto de escolas, creches, perto de hospitais, de postos de saúde. Eu até argumentei, o prefeito foi deputado aqui, o prefeito Jonas, eu estive lá, visitei, falei, olha, prefeito, o Ministério da Saúde quer conectar os postos de saúde. Nós precisamos conectar as escolas. O Mercadante, o nosso ministro da Educação, está falando em colocar tablets, smartphones à disposição dos professores, e se colocar para os professores, vai ter que colocar para os alunos também. As escolas têm que ter conectividade, porque se a gente não pode ter antena perto de uma escola, como é que eu vou estar com ela, com o sinal disponível para usar, tudo bom, senador? Para usar. Então, eu acho que precisa rever um pouco esses conceitos. Uma outra coisa, eu sempre brinco o seguinte, depois que eu fui para o Ministério das Comunicações, passei mais um ano lá, que eu fui descobrir que existia uma coisa chamada quase uma guerra dos postes do Brasil. O Brasil deve ter em torno de 18 milhões de postes espetados nas ruas desse país. E o uso dos postes, é claro que normalmente são das empresas de energia elétrica, mas eles têm uma disputa enorme pelo setor de telecomunicações também. Então, uma empresa de telefonia por assinatura ou de telefone fixo ou telefone móvel, enfim, as empresas querem colocar os seus cabos, querem usar a infraestrutura que já existe. E tem uma ausência de regulamentação, não tem nada especificando como deve ser feito isso. Então, é muito comum a empresa, por exemplo, coloca um cabo novo no poste e deixa o antigo lá só para guardar o lugar, porque quando vem um novo concorrente, diz, não dá para colocar porque o poste está ocupado, está cheio. Vai no centro de São Paulo, o senador Suplicy sabe disso, os postes parecem uma teia de aranha que teve um vendaval lá e desfez. A ANEEL e a Anatel estão fazendo um regulamento, já fizeram a consulta pública, já acabou, inclusive, a fase de apresentação de sugestões, e agora estão compilando a consulta pública. Deve sair este ano ainda o regulamento, que vai colocar alguns pontos básicos. Por exemplo, o poste, um grupo empresarial só pode ter um ponto no poste. Então, digamos, um grupo como a Embratel, a NET, a Claro, que é um único grupo, só vai poder ter
um ponto lá, uma abraçadeira, que vai ter que passar os cabos naquela abraçadeira. E a empresa, dona do poste, só vai poder cobrar por esse ponto. Então, o que ela vai querer? Vai querer, você tem que tirar o cabo antigo dali, que eu não vou deixar você ocupando a minha abraçadeira e me tirar a receita sem pagar. Então, acho que isso vai ajudar também. Mas uma coisa simples, eu repito, nem imaginava que existisse, é uma guerra, uma briga por causa dos postes. Tem empresa que gasta quase 400 milhões de reais por ano de aluguel de poste. As grandes empresas, né, e uma questão básica de infraestrutura, né? A gente passa a ver aquele monte de fio, acha feio, mas tem esses problemas por trás disso. Acho que uma coisa importante, que tem que ser sempre mencionada, discutida, é a questão da tributação no setor de telecomunicações. Eu sempre falo isso, as pessoas falam, mas quando que vai resolver? Eu não sei quando vai resolver, porque é claro que isso tem um assunto delicado, a receita dos estados e tudo, mas nós precisamos falar. Pegamos uma fatura de telefonia ou de banda larga de R$100, normalmente em torno de R$60, R$62 é serviço, mais tributos federais, e o restante é ICMS. Quer dizer, então, o ICMS ele parte de 25%, e Vossa Excelência sabe que quando é 25%, na verdade, como ele é calculado por dentro, é 33%. Né? Então, o mínimo que cobra de ICMS é 33% sobre o serviço. E vai aumentando, tem alíquota nominal de até 35%, portanto, passa tranquilamente de 43%, 44% de carga tributária só de ICMS. Se somar os impostos federais, nós vamos para mais de 50%. Um problema enorme. E o incentivo ao investimento local para a redução de custo, melhoria da qualidade e o incremento da segurança. Nós temos feito aí apostas em incentivar a indústria para fazer investimentos locais. Então, eu vou encerrar por aqui, senador. Era uma apresentação de caráter geral. Com certeza, nos debates com os senadores aí, podemos abordar outras questões. Muito obrigado.